Graça e paz, irmãos. Boa noite. Estamos iniciando mais uma live hoje aqui. Graça e paz, pastora Roseli. Graça e paz, Cíntia, Edileuza, presbítero Eliseu, Sérgio, Marlene. Graça e paz, família. Estou vendo aqui alguns irmãos já saudando os irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, sua família. Em nome de Jesus, quero pedir aí para você já ir compartilhando essa live, marcando aí mandando o link para os seus amigos aí no WhatsApp. Creio que hoje o Senhor vai continuar ministrando as nossas vidas aqui neste lugar de uma maneira poderosa. Nós estamos em uma série, nós encerramos essa série hoje com o tema Coragem. E é um desafio, irmãos, porque, na verdade, quando esta palavra ela veio ao meu coração, quando esse desejo de ministrar alguns cultos, algumas lives sobre o tema coragem, quando o Senhor colocou isso no meu coração, nós que somos líderes, pastores, nós que temos a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor, nós quando recebemos uma palavra como essa, ela tem duas funções nas nossas vidas. A primeira função é para que nós sejamos transformados, edificados por essa palavra. E a segunda função é para que nós possamos pregar e encorajar você. Então olha só, irmão, que desafio. O desafio dessas 4 semanas, e eu estou feliz até aqui com o que o Senhor fez nas nossas vidas. No domingo, nós tivemos aqui a pastora Érica pregando uma palavra tremenda sobre Gideão. E eu estou feliz, porque o Senhor tem edificado a igreja e tem cumprido a função da qual nós levantamos essa série. Por que a gente fez essa série, que é encorajar os irmãos a viver esse tempo tão difícil e crer que a vitória é certa no nome de Jesus. E como é bom, irmãos, como é bom, porque quando a palavra vem de Deus, eu não sei se você tem esse sentimento, nós vamos orar já para iniciar o culto, e eu não sei se você tem esse sentimento, quando a palavra ela vem de Deus, quando a palavra ela é lançada mesmo do Senhor, quando é uma mensagem que o Senhor quer trabalhar nos nossos corações, no coração da igreja, essa palavra ela vem sendo testificada de várias maneiras. Então, irmãos, o que eu penso é que o Espírito Santo, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele quer encorajar você, Ele quer fortalecer você, Ele quer colocar uma ousadia dentro de você, para que até no tempo da escassez, para que até no tempo da dificuldade, para que até no tempo das lutas, nós possamos ter coragem de enfrentar todas as adversidades, todos os nossos inimigos. E aí sim, nós vamos poder testemunhar acerca das bênçãos e das vitórias que o Senhor tem nos dado nessas grandes lutas. Antes de orar, nós vamos orar. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você terá um testemunho ou alguns testemunhos de vitória para contar diante de todas essas lutas. Se você crê, dá um glória a Deus aí, já começa escrevendo aí, aleluia, glória a Deus. Você terá no tempo de adversidade, no tempo de dificuldade, um testemunho de vitória para contar sobre essas grandes lutas, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça, Senhor, nesta noite.
Vamos iniciar mais uma live, um culto aqui neste lugar, meu Deus. Nós estamos aqui na igreja, Senhor. Eu e meus irmãos, o Renan, o Azaf, o Wagner. Nós estamos aqui, Senhor, em um grupo pequeno, chamando a Tua presença, a Tua manifestação. Mas nós estamos ligados no Espírito, meu Deus, com os nossos irmãos, cada um em suas casas, em seus lares. Meu Deus, em nome de Jesus, que neste momento, através desta palavra, Senhor, através desta live, através deste culto, meu Deus, todos nós que estamos aqui e os meus irmãos que estão em suas casas, possamos ser ainda mais edificados e fortalecidos pelo Teu poder e pela Tua glória. Oramos a Ti simplesmente porque cremos que o Senhor pode fazer. Nós acreditamos que o Senhor pode mudar e transformar. Se você acredita, declara aí na sua casa: eu acredito que o Senhor pode operar. Eu acredito que nesta noite Deus pode fazer algo extraordinário na direção da minha casa, da minha família e da minha vida, e eu terei testemunhos de vitória para contar diante dessas grandes lutas, em nome de Jesus, e graças a Deus. Aleluia. Amém, meu irmão? Eu tenho uma palavra de poder para ministrar sobre a sua vida hoje. Eu vou ministrar sobre algo que eu gosto muito, uma história que mexe muito comigo. É uma história que me edificou sempre, e eu já preguei diversas vezes, de diversas maneiras. E hoje, nesta tarde, eu estava na minha casa e eu li 10 capítulos do livro de Gênesis sobre esta mesma história, que eu já li em outras várias vezes, e eu já preguei. E ainda assim, o Espírito Santo falou comigo nesta tarde, como se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo essa história. E eu pedi ao Senhor que me desse hoje capacidade, unção, para transmitir essa mensagem tão linda sobre a tua vida, a ponto de você ser edificado como eu fui nesta tarde, como eu tenho sido ao decorrer de toda a minha vida cristã, através desta palavra. E eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia e abra no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 37. Se você está pegando uma Bíblia como essa aqui, ó, ou o seu celular, de preferência uma Bíblia, pegue ela e abra no livro 37 e deixa aberto, porque nós vamos discorrer alguns textos sobre a história de José. Nós estamos em uma série com o tema, se você estivesse aqui, você diria coragem. Então diga aí na sua casa, coragem. E hoje é o último dia dessa série que Deus nos colocou para ministrar aqui. E eu quero colocar como subtítulo dessa série, coragem, quando tudo dá errado. Então, o título desta mensagem de hoje, desta série, coragem, é quando tudo dá errado. Quando tudo dá errado. E aí nós vamos falar um pouco sobre a história de José, no livro de Gênesis, capítulo 37. A partir do versículo 1, nós vamos ler primeiramente até o versículo 5. Diz assim, Gênesis 37, capítulo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai.
e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. O verso 5. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Amém? Irmãos, essa história de José é uma história, ela é maravilhosa, ela é muito rica. É uma história que tem muito a ser explorado, muito a ser tirado. E eu quero nesta noite iniciar essa mensagem dizendo que a história de José, assim como ministrei há 2 cultos atrás sobre Pedro, é uma história que se assemelha muito à nossa vida cristã. E a Bíblia, ela tem vários exemplos de como nós devemos olhar como viveu um homem de Deus nessa terra e entender que a nossa vida de alguma maneira vai se parecer com a história dos homens que estão na Bíblia. Então nós vamos discorrer alguns textos e alguns assuntos hoje sobre a história de José. E diz a Bíblia que José era um filho amado. José era um filho obediente, José era um filho fiel. José era um filho que era fiel ao seu pai, era fiel aos princípios. E José era filho de sua velhice, José era filho da esposa que Jacó amava, que Israel amava. José era filho de Raquel. José era filho de uma promessa sendo cumprido. E por isso Jacó amou José de uma maneira especial. Jacó amou José de uma maneira especial, a ponto de tratá-lo de uma maneira especial, a ponto de dar tratamento sobre a vida dele de uma maneira diferente. Então José, ele caminha com um pai que ama, e ele também ama esse pai. E aparentemente eles vivem em um cenário de uma família que tem tudo para dar certo. Ele é um jovem, ama seu pai, e o seu pai o ama e o trata bem e faz o que pode para que José vá bem. Então nosso tema de hoje é, anota aí, quando tudo dá errado. Mas na vida de José, logo que ele era jovem, sempre desde o seu nascimento, pareciam que as coisas iam dar certo. José estava inserido em uma família que o amava muito. José era uma promessa de Deus. José era o cumprimento de uma palavra de Deus. José era um sonho na vida do seu pai e de sua mãe. Então, tudo parecia que ia dar certo na vida de José. As coisas estavam fluindo, as coisas estavam andando. Mas aí, de repente, algo aconteceu. Escuta, José, ele despertou de uma maneira involuntária a ira de seus irmãos contra a sua vida. Ele despertou ciúme, ele despertou inveja, porque aqueles irmãos olhavam o tratamento que ele recebia do seu pai, ele sendo um dos mais novos. Porque ele era tratado de uma maneira diferente, então os seus irmãos passaram a odiar, passaram a sentir inveja, passaram a ter sentimentos ruins sobre a vida de José. Então um dia Deus dá um sonho a José. Se você estivesse aqui de novo, eu estou dizendo isso, eu diria, quem deu o sonho? Você diria Deus. Deus dá um sonho. Então perceba, José começa a receber coisas. As coisas vão indo bem na vida de José. Primeiro seu pai lhe dá uma túnica, que nos faz entender todo o tratamento que José tinha da sua família. Depois, Deus dá sonhos a José. Então José, ele começa a receber coisas. E aí ele recebe um sonho maravilhoso. Vamos descorrer o texto.
Diz assim o verso 6, do mesmo capítulo 37, pois lhe disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. José falando à sua família, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Olha só, irmãos. Deixa eu dizer algo, eu vou dividir em tópicos, em 4 tópicos. O primeiro é, deu errado com os irmãos. Quando tudo dá errado é o tema. O primeiro tópico é, deu errado com os irmãos. Então, quando tudo estava indo bem, quando tudo estava dando certo na vida de José, quando parecia que as coisas iam fluir, que ele não teria problema, que as promessas seriam cumpridas, que ele ia viver grandes histórias com Deus, Deus estava dando sonhos, sua família lhe tratando bem, todas as coisas estavam indo bem, de repente deu errado. Deu errado, começou dando errado com os irmãos. Os irmãos ficaram com ódio, com ciúmes. Deixa eu dizer algo para você. Isso é coisa que eu trago no meu coração. Quando nós nos convertemos, quando conhecemos o Senhor Jesus, quando conhecemos as coisas espirituais, quando os nossos olhos eles se abrem ao reino de Deus, parece que vai dar tudo certo. Parece que nós só vamos ter alegrias. Há uma certa inocência. José era um menino. E junto com o menino há uma inexperiência, uma falta de maturidade, uma certa inocência em lidar com tudo. E quando nós somos novos convertidos, de alguma maneira nós somos inocentes. E aí nós pensamos que todas as pessoas têm o mesmo coração. Pensamos que toda a igreja é crente santa. Se você pensou aí, levanta sua mãozinha aqui, ó, nos comentários. Quem se converteu e quando se converteu achou que toda a igreja era santa? Quem já se deparou e falou assim, meu Deus, esses pastores, todos esses pastores são homens de Deus maravilhosos, eles são incríveis, eles são super-homens. Aí vinha aquelas mulheres da revelação, você falava, meu Deus, não tem uma fofoca, não tem uma mentira no meio dessas irmãs, é tudo santa. Quando nós nos convertemos, há uma certa inocência nos nossos corações de pensar que tudo é maravilhoso, que tudo é perfeito, que não tem nada errado e que não pode dar nada errado. Aí, de repente, algo começa a dar errado. Era assim com José. Irmãos, José era um menino e ele não imaginava no seu coração, penso eu, que ele nunca conjecturou de que seus irmãos iriam tão longe. Então Jacó manda ele servir, levar coisas aos seus irmãos, e os seus irmãos estão possuídos de tanta ira, de tanta raiva, de tanta inveja, de tantos ciúmes, e quando eles olham José vindo de longe, eles olham para José e dizem, olha lá, ele está vindo, o sonhador está vindo. Então vamos matar ele. Escuta, olha só o que eu vou dizer. José não quis mal aos seus irmãos, mas os seus irmãos quiseram mal a José. E muitas vezes nas nossas vidas nós não queremos mal às pessoas, mas alguém quer mal a gente. Por muitas vezes pessoas sentem ciúmes, por muitas vezes pessoas sentem inveja, por muitas vezes as pessoas falam mal, por muitas vezes as pessoas armam coisas. E se eu pudesse abrir um parênteses sobre este primeiro tópico, deu errado com os irmãos, seria traição.
Então José, ele experimenta de algo que ele não conhecia. José é traído. E aí ele é jogado num calabouço e Rúben diz: não vamos matar, não tenhamos esse sangue sobre as nossas vidas. E eles negociam e os irmãos de José vendem ele. Você conhece a história, irmão? E eu lendo essa história hoje à tarde, eu pensei: meu Deus, essa história é linda, mas ela é muito triste. Ela tem fases horríveis, ela tem dias tristes demais. Então veja só, José é um jovem, agora ele é arrancado desta família que o amava tanto. José de repente é arrancado dessa inocência. José de repente tem o seu mundo maravilhoso criado no seu coração destruído. E as pessoas das quais ele mais amava foram capazes de o trair, queriam matá-lo. Venderam José. Inventaram uma história para Jacó de que alguma fera, algum bicho tinha comido José. Acharam a túnica, armaram tudo e venderam José. Traíram José. Traíram um menino bom. Traíram um menino inocente. Traíram um menino que queria bem às outras pessoas. Mas quem faz isso? Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Existem pessoas que são usadas por Satanás. E lá na frente nós vamos entender que fazia parte do plano de Deus na vida de José que os seus irmãos fizessem isso. Então, no meio da nossa caminhada, vão aparecer pessoas, vão acontecer coisas que são completamente contrárias àquilo que nós imaginávamos. Então José, ele é traído, ele é vendido, ele é arrancado do seu pai, da sua família que o amava tanto. E ele é vendido como um escravo. Então José agora é um escravo. E aonde entra a coragem? Eu vou dizer algo para você. José teve que ter coragem para continuar. Então José, agora arrancado de tudo isso que eu disse, agora José já não é mais um menino inocente. Agora as circunstâncias da vida fizeram com que José amadurecesse no seu coração. Então talvez agora um menino que era um jovem, cuidado pelo seu pai, teve que amadurecer na raça. Ei, crente, você que me escuta aí, escuta. Quantas vezes na sua vida não aconteceram coisas que você chorou, mas essas coisas te trouxeram amadurecimento, crescimento. José não desistiu, ele teve coragem. José disse assim: então eu vou continuar daqui. E então José conhece Potifar, agora o seu senhor. E o segundo tópico é: deu errado com Potifar. Mas perceba uma coisa, que é a narrativa do que eu quero pregar hoje. Antes de dar errado, deu certo. Então a vida de José, ela é feita de: parecia que ia dar certo, mas deu errado. Com seus irmãos parecia que ia dar certo, mas deu errado. Com Potifar parecia que ia dar certo, mas deu errado. Quantas vezes nas nossas vidas parece que vai dar certo, mas dá errado? Talvez você que esteja me ouvindo aí hoje diga assim: eu não aguento mais tentar, eu não tenho mais força. Tantas vezes eu pensei que ia dar certo, tantas vezes eu me esforcei, tantas vezes eu lutei, mas todas as vezes que eu achei que ia dar certo, deu errado. Então veja comigo, abre em Gênesis 39 agora. Gênesis capítulo 39, vamos avançar aí um pouco. A partir do verso 2 diz assim: o Senhor era com José. É uma das coisas mais lindas que eu acho na Bíblia. A Bíblia diz assim: o Senhor era com José. Eu vou abrir um parênteses para dizer assim, pela fé, se você crer, irmão. O Senhor é com você.
O Senhor é com a sua casa, o Senhor é na sua vida, o Senhor é nas suas coisas, o Senhor é na sua família. O Senhor, o nosso Deus, é com você. A Bíblia diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Gênesis capítulo 39, versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele em tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Verso 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Isso é lindo demais. Eu vou repetir, irmão, o início do verso 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa, desde que Potifar fez José mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Olha só que lindo isso, irmão. José foi traído, José foi vendido, mas Deus, o nosso Deus, o Senhor, era com José, estava com José. Então José agora de escravo, ele é chamado, ele é vendido para servir, para ser um escravo. Mas aí Potifar, que era um soldado, um oficial de Faraó, ele começa a observar que tudo que José faz dá certo. Olha só, irmão, escuta, como é a vida de um corajoso. Pode parecer que tudo está dando errado, mas tudo que ele põe a mão, com certeza no seu coração, com fé, dá certo. Então José, ele não está mais na casa que ele queria estar. José não está mais com as pessoas que ele queria estar. José já não vive mais a vida que ele queria viver. Escuta, talvez esse seja você. Deus quer falar com você. José já não vive mais a vida que ele queria viver. Mas agora no lugar onde ele está, não é o que ele queria estar, mas é onde ele está hoje. Neste momento, na casa de Potifar, o Senhor prospera José naquele lugar. Aleluia. A Bíblia diz que a prosperidade é tão grande que a casa de Potifar prospera, que o campo prospera, que tudo que José põe a mão prospera. Porque José teve coragem de continuar. José podia ter chegado lá e feito o quê? Baixado a cabecinha dele, falado assim: tudo que eu tinha eu perdi, deu errado. Agora se eu tiver um bocadinho aqui para comer todo dia, já tá bom, quem sabe até melhor morrer. José podia ter pensado isso. Mas José disse o quê? Eu vou continuar. Eu preciso continuar. José teve coragem para continuar em um tempo horrível da sua vida. Irmãos, escuta. Nós vamos ver isso no final. Mas eu quero salientar isso aos seus olhos. Dizer que José teve coragem não é a mesma coisa de dizer que José não estava triste. Dizer que José teve coragem para continuar não é a mesma coisa de dizer que tinha sido devolvido a felicidade sobre a vida de José. São coisas distintas. José, mesmo triste, decidiu permanecer. José, mesmo abatido e traído, decidiu continuar. O sentimento não era bom, mas ele via que as atitudes que ele tinha eram honradas por Deus, que a prosperidade não vinha das suas mãos e vinha de Deus. Então adianta um pouco aí no versículo 10, mesmo capítulo 39, versículo 10. E deu errado com Potifar. O verso 10 diz assim: falando ela a José todos os dias, essa é a mulher de Potifar, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos que de casa se achava presente. Então ela
pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as suas vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugirá para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para deitar comigo. Mas eu gritei em alta voz, ouvindo ele que eu levantava a voz, gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o senhor Potifar ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então lhe acendeu a ira. E o senhor de José tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Escuta isso, irmãos. Deus prosperou José na casa de Potifar. E aí, a mulher de Potifar, a Bíblia diz que que José era vistoso, bonito. A mulher de Potifar então começa a olhar para José de uma maneira diferente e começa a chamar José para deitar com ela. E aí José diz para ela o seguinte: olha, o meu senhor, o seu marido, ele me deu tudo para cuidar nessa casa, no campo, ele nem sabe o que tem aqui. Mas uma coisa, apenas uma coisa eu não posso ter, é você, a mulher dele. Porque senão eu pecaria contra Deus e contra Potifar. Então, aquela mulher, ela tenta agarrar José, não consegue. Ela arma para José, conta uma história, uma mentira, e Potifar acredita, todos acreditam nela, e mandam José para uma prisão. Escuta, parecia que ia dar certo com a família e deu errado. Parecia que ia dar certo com Potifar e deu errado. Então agora José desistiu de vez e acabou. Não. José nos ensina a perseverar. José nos ensina que nada acaba antes que Deus diga que acabou. José nos ensina que precisamos continuar mesmo em tempos difíceis. José nos ensina, irmãos, que podemos colher coisas ou viver coisas mesmo não tendo plantado. Escuta, isso é muito importante que eu quero dizer aqui para você. Nós estamos passando uma fase horrível. Esse coronavírus, tudo isso que tem acontecido. E aí, alguém fica doente, escuta isso, alguém fica doente, logo os crentes pensam, deve ter algum pecado escondido ali. Alguns falam assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, nenhuma praga atingirá a tua tenda. Então, olha só o que nós falamos às vezes, irmãos. Escuta. Se nenhuma praga atingirá a minha tenda, eu sou crente. Se atingir a tenda do irmão, ele não é crente? Então aqui com José eu aprendo uma coisa. Mesmo ele não tendo plantado sementes ruins, ele passa em fases ruins. Escuta, tem coisas, tem fases, tem dias, momentos nas nossas vidas que coisas ruins acontecem. Em todos nós. É possível acontecer algo ruim na vida de alguém bom? É possível. É possível eu ser fiel a Deus
E mesmo assim ser traído é possível. É possível ser fiel a Deus e mesmo assim ser injustiçado, porque na casa de Potifar, o que aconteceu com José foi isso. Injustiça. Ele não fez nada e foi preso. E às vezes, irmãos, nós passamos por injustiça, sim ou não? Às vezes nós passamos por coisas e não entendemos o que está acontecendo. Em algumas vezes sim é colheita. Em outras vezes são coisas ruins que acontecem. Coloca isso no seu coração. Coisas ruins acontecem nas casas de pessoas boas. Infelizmente, irmãos, não é uma profecia, mas é uma constatação. Coisas ruins acontecem nas casas de pessoas boas. Eu gostaria de dizer para você, aqui agora, nada de ruim vai acontecer com você, porque você está debaixo das asas. Nós oramos, temos fé, pedimos para o Senhor guardar, oramos, blindamos, impomos as mãos nas nossas famílias. Mas coisas ruins acontecem na vida de pessoas boas. Infelizmente, mas é verdade. Então, por que nós estamos vendo algumas famílias lindas? O irmão morreu com Covid, o irmão morreu com infarto, o irmão morreu com câncer, porque coisas ruins acontecem. Agora tem um problema, irmão, escuta aqui. O problema é que, em algumas vezes, essas coisas ruins, elas paralisam a vida do crente. Em alguns momentos, essas fases ruins, essas coisas que nos alcançam, elas paralisam o projeto de Deus nas nossas vidas. Irmãos, infelizmente, escuta, isso é muito poderoso que eu vou te dizer agora. Geralmente, nos momentos ruins, a primeira coisa que é paralisado nas nossas vidas é a chamada de Deus. Infelizmente, apertou o sapato, eu estou com um problema, eu preciso trabalhar mais, não tenho tempo mais de fazer o que Deus me chamou para fazer. Sim ou não? Infelizmente, muitas vezes, quando as coisas ruins acontecem nas nossas vidas, deveria ser um momento que nós deveríamos nos aproximar mais de Deus, nos agarrar mais com Deus. Geralmente é o contrário que acontece. E talvez isso esteja acontecendo na sua vida e você não tenha percebido. Algumas coisas ruins foram sucedendo, acontecendo, e isso foi paralisando o seu ministério, paralisando a chamada de Deus para a sua vida, e isso foi adormecendo, isso foi esfriando, isso foi enfraquecendo, e quando você percebeu, ou talvez você esteja percebendo agora, você já não tinha mais forças para continuar, ou estava tão longe, que não está tendo coragem de fazer o caminho de volta. E eu estou aqui hoje e creio que Deus me trouxe aqui hoje para falar para você: tenha coragem, decida permanecer quando tudo der errado. Coragem. Nada como um dia após o outro. Hoje o dia é ruim, amanhã esse dia vai ser bom, em nome de Jesus. Hoje alguém me traiu, trai mesmo. Hoje alguém me injustiçou, injustiça mesmo. Infelizmente acontece, irmão. Mas a pessoa que era para me proteger foi quem causou o mal na minha vida. Tem gente que não conseguiu ainda desatar com as coisas que lhe aconteceram na sua juventude, na sua infância. Estão presas com atitudes com os pais, com atitudes das mães. Mas o meu papai, ele fez isso, mas a minha mãe que era para me proteger, ela me deixou. E essas coisas que são horríveis,
são devastadoras, travam muitas pessoas por todas as suas vidas. Por toda sua vida. Tem gente que anda travado, você vê um potencial incrível, uma chamada linda e a pessoa não desata por um simples motivo. Está presa no passado. Não consegue confiar em ninguém, por quê? Porque se me traíram uma vez, vão me trair de novo. Se teve um pastor, aquele pastor que me ganhou, me batizou, me traiu, eu vou acreditar nesse aí nada. Sou bobo nada. E aí nós somos impedidos de viver algo extraordinário que Deus tem preparado para as nossas vidas. Por quê? Estamos travados. Por quê? Nós fomos enfraquecendo. Mas Deus quer fortalecer você, meu irmão. Deus quer encorajar você e dizer: em tempos bons você não conseguiu viver coisa boa, mas em tempos ruins, se você crê neste tempo onde tudo diz que não, eu posso fazer coisas maravilhosas na sua vida. Isso é lindo demais. Parecia que ia dar certo com os irmãos, deu errado. Parecia que ia dar certo com Potifar, deu errado. Agora José está numa prisão. Deixa eu dizer algo para você. Parecia que ia dar certo na prisão, mas deu errado também. Vamos lá, Gênesis 39. Mesmo capítulo 39, agora o versículo do 21 ao 23, diz assim: o Senhor, porém, era com José. Irmão, olha só, José está na cadeia. José está na prisão. Está preso. Está lá num calabouço. Esquecido. E olha o que a minha Bíblia e a tua diz: de um injustiçado, de um coitado largado em uma cadeia, que foi traído, chutado que nem cachorro velho. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto devia fazer ali. Verso 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que prospera um homem na cadeia? É o mesmo Deus que pode prosperar você no lugar aonde você estiver. Parecia que ia dar certo na cadeia. O Senhor era com José lá na cadeia também, e tudo que José fazia na cadeia prosperava, porque ele era corajoso de continuar. Ele tinha coragem para ir em frente. Coisas horríveis acontecendo e ele ia em frente. Dificuldades tremendas surgindo e ele ia em frente. Quando parecia que tudo de ruim já tinha acontecido, ainda piorava mais, mas ele ia em frente. Deixa eu dizer algo para você, irmão. É assim a nossa vida. Nós precisamos ir em frente. Precisamos olhar para o alto e crer que o amanhã será melhor. Eu preciso ir em frente. Será que você pode dizer aí na tua casa: eu preciso ir em frente? Diga para os seus irmãos, diga para as pessoas que estão do seu lado: eu preciso ir em frente. Ah, mas eu estou na prisão. Mas José foi em frente, Deus prosperou ele, então eu preciso ir em frente. Mas eu estou na casa do Potifar, eu estou na casa de um egípcio em uma terra estranha, mas eu preciso ir em frente. E por essa decisão de entender que Deus estava com ele, José, ele tinha coragem de seguir em frente. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Nós não estamos livres de viver coisas horríveis, de viver momentos difíceis nas nossas vidas. Todos nós passamos por momentos difíceis. Deixa eu contar um segredo para você.
Talvez você não saiba. Todos nós passamos por momentos difíceis. Estou dizendo isso, sabe por quê? Porque tem gente que diz, só na minha vida acontece isso. Isso é mentira, irmão. Isso é engano. Todos nós temos momentos difíceis, momentos horríveis nas nossas vidas, e nós precisamos ter coragem para superar. Mas José nos ensina algo maravilhoso. José sabia que o Senhor, o nosso Deus, era com ele. Então, crente, se você é filho, você precisa entender. Se você estiver na casa de um estranho, se você estiver num lugar estranho, se você estiver numa prisão, você continua sendo filho. Não importa a fase que você esteja vivendo. Ei, você continua sendo filho. E o Pai está com você. Se eu fosse você, eu dava um berro aí na sua casa. Aleluia! Glória! Não importa onde você estiver, estou na prisão. E Deus era com José. Elias estava numa caverna fugindo, e Deus foi ter com Elias. Não importa onde você está, não importa o que você fez, não importa o quão distante você foi, Deus é com você. Coragem! Mas está tudo dando errado, mas Deus é com você. Mas as coisas estão sendo destruídas, mas Deus é com você. Mas eu olho e não vejo, mas Deus é com você. Por isso, crente, tem esperança no seu coração. Segue em frente, você vai vencer. Aleluia! Você vai vencer. No momento que você entender, isso é maravilhoso. No momento que você entender que não importa o que esteja acontecendo, não importa o lugar aonde você está, Deus é com você, as coisas mudam. Ah, mas eu morava numa casa. Você já viu o irmão falando isso? Talvez seja você. Quando eu trabalhava lá na Cozipa, há 20 anos atrás, eu ganhava não sei quanto, a gente vivia, viajava. Agora eu estou aqui. Ei, deixa eu dizer algo para você. Deus é com você. Se você crê, crente, Ele te ajuda, Ele te levanta, Ele te fortalece, Ele te põe para viver a melhor fase da sua vida. Deus não está condicionado ao lugar onde você está. E isso é lindo. Deus não precisa da geografia para abençoar você. Deus não precisa fazer você mudar de lugar para abençoar você. Deus abençoa José ali no Egito. Ele disse, você vai governar aqui. Então, irmãos, escuta. Parecia que ia dar certo na prisão, mas deu errado. Vamos só ver uma coisa aqui, ó. Gênesis 40, versículo 9 diz assim: Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. E lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reentregará no teu cargo, e tu lhe darás copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Olha o verso 14, irmão, olha só isso. Eu não sei se você pega uns textos e fica viajando, mas se você faz isso, viaja comigo aqui. Eu consigo ver todo o cenário, toda a história passando na cabeça de José. Verso 14. Porém, ele fala para o copeiro: lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa.
porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Olha o que ele diz: vai dar tudo certo, copeiro. Deus está dizendo para você o seguinte: o faraó vai perdoar você e vai reestabelecer o teu cargo. O faraó vai fazer você subir, você vai servir de novo a faraó, você vai ser livre, as coisas vão bem na tua vida. Mas porém, lembra de mim, faz menção de mim para faraó, porque eu fui roubado da minha terra, porque eu não fiz nada para estar aqui. Então eu estou ajudando você. Por favor, me ajuda quando você estiver lá com o faraó. Vamos seguir o texto. Vendo o padeiro chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de faraó, arte de padeiro, e as aves e os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de faraó. Verso 22, mas o padeiro enforcou como José havia interpretado. Agora vamos voltar para a nossa viagem junto, para a gente conjecturar junto. Versículo 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Olha só, irmão, vê se é possível isso. O cara estava preso, tem um sonho, o cara estava perdido, e de repente Deus dá um sonho e José interpreta esse sonho. Por causa de José, aquele copeiro é restaurado, é reintegrado, ele tem a sua vida devolvida. E ele esqueceu de José. José ajudou. E será possível, Asaf, nas nossas vidas, pessoas que nós ajudamos, no momento em que nós precisamos, elas virarem as costas? Será que é possível? Porque José fez o bem. Mais uma vez, José fez o bem àquele homem. E o pagamento de José foi o esquecimento. Olha só, irmãos, ele simplesmente foi esquecido. O copeiro esqueceu. Esqueceu, Renan. Esqueceu. E José continuou preso. Agora olha só. Capítulo 41. Versículo 9. Vamos ver aqui, ó. Então disse ao faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo sobre a prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho. Naquela mesma noite sonhamos, e cada um teve um sonho com sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos a ele, e interpretou a cada um segundo o seu sonho. Então o copeiro, agora ele se lembra. Se lembrou. E aí então o faraó manda chamar José. E eu entendo uma coisa aqui maravilhosa, irmãos. Muitas vezes, eu disse isso no início, vou reforçar. Coisas ruins acontecem nas nossas vidas para nos fortalecer.
Coisas ruins muitas vezes são permissão de Deus para que o propósito dele seja genuíno, completo e verdadeiro nas nossas vidas. José ficou esquecido na prisão. Olha só, foi traído pelos seus irmãos, foi traído na casa de Potifar, foi traído na prisão e foi esquecido lá. E aí agora o nosso Deus diz: espera aí, agora chegou o tempo. E Deus dá um sonho a Faraó. E Faraó chama os magos, chama as pessoas que poderiam, entre aspas, interpretar aquele sonho, e nenhum deles consegue. Então um copeiro é curado da amnésia. E ele lembra de José. E ele conta a história e o faraó manda chamar. E aí Faraó conta o sonho para José. E José diz assim: você teve 2 sonhos, mas eles significam a mesma coisa. E ele interpreta aquele sonho, ele revela aquele sonho. E olha só, o conselho foi agradável a Faraó, versículo 37 do mesmo capítulo 41. E todos os seus oficiais, diz Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, todo o Egito. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha só, um homem que vem da prisão pode se tornar um governador? Olha como era a vida de José. Em toda a vida de José parecia que ia dar certo, mas dava errado. Em toda a vida de José, tudo que nós contamos aqui hoje parecia que ia dar certo, mas deu errado. Estava indo bem, mas deu ruim. Parou, travou. Aí, de repente, tudo parece estar acabado. José está esquecido em uma masmorra. Esquecido pelos homens, mas jamais por Deus. Porque Deus não se esquece dos seus. Alguém se alegra com isso? Deus não se esquece dos seus. Então, olha só como é a lógica de Deus e como Deus trabalha. Toda a vida de José parecia que ia dar certo, mas deu errado. E aí olha como é com Deus, irmão. Parecia que ia dar errado, mas deu certo. Olha como é com Deus. José agora é esquecido, não tem mais a quem recorrer. Ele está lá na cadeia, parece que é o fim. Parecia que ia dar errado, mas deu certo. José sai da cadeia, de uma masmorra, de uma prisão. Os caras falam assim para ele: ó, faz a barba, põe uma roupinha aí para se apresentar para Faraó. E de repente, no mesmo dia, ele é de prisioneiro levado a governador de uma nação. E tudo que parecia que ia dar errado, deu certo. Deixa eu dizer algo, agora tem que ser para quem crê. Alguns creem, outros não creem. Eu estou pregando para quem crê. Às vezes, irmãos, nós estamos olhando e parece que tudo está dando errado, parece que não tem mais jeito. Mas tudo que parecia dar errado, com Deus, de uma hora para outra, de repente, em um dia qualquer, o Senhor visita, o Senhor muda, o Senhor transforma, e o que parecia que ia dar errado, então, dá certo. Será que alguém crê nisso, no nome santo de Jesus? Que os seus olhos muitas vezes estão olhando e vendo: deu tudo errado, não tem mais jeito, não aguento mais, eu não consigo mais, eu não sei mais, eu não tenho força mais,
deu tudo errado, não dá mais para mim. E aí de repente Deus escolhe uma quinta-feira para olhar para você e dizer assim: ei, parece que tudo está dando errado, mas eu vou fazer com que dê certo na sua vida. Tem uma palavra em Eclesiastes que eu amo muito, que diz assim: o final das coisas são melhor do que o início. Então nós precisamos entender, irmãos, Deus está conosco, e se Ele está conosco, nós vamos vencer, nós vamos romper. Então é preciso ter coragem para continuar. Quando der tudo errado, eu preciso continuar, eu preciso ter coragem para permanecer, eu preciso ter coragem para perseverar. Vai existir fases na sua vida que o que Deus te deu não vai ter sentido aos olhos humanos, não vai parecer ter sentido nenhum. Foi assim com José. José deu um sonho de que os seus irmãos, seus pais, se prostrariam, e de repente ele só ia descendo. As coisas só iam de mal a pior. E aí você recebeu uma palavra lá no início da sua conversão, de que você ia pregar para uma multidão, de que uma multidão se converteria através da sua vida, que você e a sua casa seriam salvos, e tudo que você tem visto é de mal a pior. Escuta, o final das coisas são melhor do que o início. Então creia, permaneça, porque não é o fim. Pode parecer, coronavírus está acabando, últimos dias, sinais dos tempos, eu não estou vendo, mas escuta, permaneça, persevera, recebe do Senhor coragem, vinho novo, uma unção nova sobre a tua vida, para você poder permanecer, para você se manter firme na palavra que Deus colocou sobre a tua vida, porque Ele cumpre, Ele cumpre, Ele cumpre. O descorrer dessa história daria mais um sermão como esse que eu preguei agora, de José restaurando com a sua família, mas eu vou finalizar no capítulo 41, no versículo 51. Nós vamos encerrar. Gênesis capítulo 41, versículo 51. José, vamos 50. Verso 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Verso 51. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos, todas as minhas tristezas, e de toda a casa de meu pai. E o verso 52, ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aleluia. Me lembro como hoje, um dia que eu preguei um sermão com um tema: antes de Efraim, vem Manassés. Escuta, irmão, antes que a prosperidade venha, aonde você estiver, na terra da aflição, na terra onde você sofreu, primeiro você precisa esquecer o passado. Primeiro você precisa recolher a âncora que está prendendo o barco, que não está deixando a sua vida navegar. Primeiro você precisa largar, lançar fora as dores, os medos, as dificuldades, os problemas. Mas olha, eu fui lá na minha infância traído, eu fui injustiçado, eu fui largado, eu fui abandonado, eu fui esquecido, eu fui molestado. Talvez coisas que você traga da sua infância, hoje é dia de você dizer: Manassés, Deus me fez esquecer, eu não quero mais carregar. José, ele queria viver aquele momento de restauração
que Deus estava propondo sobre a vida dele. Então ele pôs de Manassés, ele diz: Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer todo o sofrimento que eu tive. Deus me fez esquecer todas as dificuldades. Deus me fez esquecer todo o mal que eu vivi na minha vida. Deus, Ele tem esse poder de nos fazer esquecer. Deus, Ele tem o poder de deixar no passado. Deus, Ele tem o poder de curar você. Manassés, Deus me fez esquecer. E o segundo deu o nome de Efraim. De novo, é para quem crê. Porque depois que nós esquecemos, depois que nós entendemos a restauração, depois que nós entendemos que Deus é na nossa vida, vem um fruto sobre a nossa vida chamado Efraim. E eu quero crer que esse fruto, se não está na sua casa, ele está chegando. A providência, a provisão do Eterno na sua direção. Efraim, Deus me fez prosperar na terra da aflição. Aonde eu sofri, Deus me fez prosperar. Aonde doía, Deus curou e agora não dói mais. Agora, aonde havia pranto, há alegria. O que ele está dizendo com Efraim era isso. Ontem eu chorava, mas Deus mudou a minha vida e hoje eu estou feliz. E hoje eu estou alegre. E hoje eu estou com Deus e a palavra dele é cumprida sobre a minha vida. Nada como um dia depois do outro. Nada como viver com Deus e crer que Ele tem o poder para curar. Que Ele tem o poder para restaurar. Eu vou orar, irmãos, nós vamos encerrar. Mas eu preciso dizer algo para você. Não estava nem no meu rascunho aqui. O quarto tópico parecia que ia dar errado, mas deu certo. Com Deus parece que vai dar errado e dá certo. Mas eu quero dizer algo para você. E eu estou pregando a uma maioria de crente, de gente que viveu, que tem história, bagagem com Deus. Essa palavra é para você, irmão. Deus ainda cura. Eu lia essa história de José e eu chorei na minha casa. Porque assim, é inevitável. Talvez você que está comigo aqui agora esteja fazendo essa reflexão. Você não associar algumas passagens na vida de José com algumas passagens na sua vida. Como eu disse no começo, é um modelo. Nós aprendemos com José. E eu lembrava de algumas coisas. Como foi triste aqueles dias. Mas hoje eu posso dizer para vocês aqui que o Manassés veio sobre a minha vida e logo depois o Efraim. E é possível. Deus ainda cura e Ele pode curar você. Aí, no seu sofá, na sua cadeira, aí na sua cama, no lugar onde você está me ouvindo. Talvez os seus olhos estejam embargados, irmãos. Deus ainda cura. Deus cura o coronavírus, cura. Deus cura o câncer, cura. Se quiser, Ele cura. Mas Deus cura as suas emoções. Deus restaura a sua chamada. Deus cura o que você tem por dentro, de dentro para fora. Deus, Ele cura, mas você precisa ter coragem para deixar Ele mexer aí dentro. Dói lembrar, claro que dói. Dói mexer, dói. É mais fácil deixar escondido. Dói mexer, mas cura.
Ah, irmão, e como é bom receber o toque de Deus, como é bom ser curado, como é bom ser transparente, humilde, de olhar ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso deste bálsamo, eu preciso deste óleo, eu preciso desta unção, eu preciso desta cura, eu quero essa cura, eu quero esquecer, eu quero deixar para trás, eu quero romper com tudo que está paralisando minha vida, ministério, chamada, família, sonhos. Deus tem cura para você hoje. Ei, você que é corajoso, você que está me ouvindo, corajoso, Deus tem cura para você hoje. Deus tem Manassés aí no lugar onde você está hoje. Deus tem Efraim aí no lugar aonde você está hoje. Deus tem um tempo novo. Deus tem transformação. Deus tem restauração. Coragem, avança, se posiciona, se permita viver. Deus tem algo poderoso para a sua vida hoje. Inclina a sua cabeça aí, irmão, no lugar onde você está. Inclina. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu quero fazer apenas uma oração hoje. Que o Senhor vá até este irmão, esta irmã, no lugar onde ele estiver. Eu não sei, Senhor, talvez no calabouço, talvez em uma terra estranha, talvez em uma prisão, talvez em um lugar aonde ele não queria estar, talvez vivendo uma vida que ele não queria viver. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor vá até este irmão e esta irmã que estão me ouvindo hoje e toque a vida deles, e que este toque, pelo poder que há no teu nome, o nome poderoso, o nome santo de Jesus, que este toque, Senhor, toca, por favor, nós te clamamos. Vai em cada lar, cada família, cada casa, cada vida, cada pessoa que está agora com seus olhos fechados. Meu Pai, toca, por favor, porque nós sabemos que um toque seu nós sabemos que um toque seu pode mudar tudo, pode trazer cura, pode cessar o pranto, pode quebrar cadeias, pode curar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Um toque teu muda tudo. Ah, papai, um toque. Nós te clamamos hoje, Senhor, um toque. Um toque. Toca agora, Pai. Que esses irmãos e irmãs sintam a tua presença em suas casas. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Nós te clamamos, Pai, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode ir nestas casas agora e entrar com o seu poder. Por isso nós te pedimos, toca. Apenas um toque. Receba aí, irmão. Receba um toque de Deus na sua vida. Receba um toque de Deus, um toque de cura, um toque de amor, um toque de coragem. Receba um vinho novo, receba uma unção nova, receba um tempo novo. Ah, mas é uma fase em que o mundo diz que não. Receba
porque o reino dos céus, ele não anda de acordo com este mundo. Então receba um toque de novidade da parte de Deus sobre a sua vida. Receba. Em nome de Jesus. Diga aí na tua casa: eu recebo. Se você puder, irmão, receba um abraço de Deus aí. Receba um abraço. Deixa eu dizer algo para você. Pessoas que não sonhavam mais vão ter sonhos. Alguns dons foram restaurados hoje aqui. Pessoas que não viam mais passarão a ver. Ei, não se assusta não. Deus vai mostrar muita coisa para você. Eu estou sentindo o toque dele aqui. E isso é maravilhoso, irmão. Que essa unção de amor, de poder, esteja sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Tenha coragem. Nós vamos orar e vamos encerrar. Tenha coragem para permanecer, Pai. Nós te agradecemos por este culto, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Domingo nós teremos ceia, Senhor. Nós consagramos essa ceia a Ti. Obrigado, meu Deus, por esta série. Obrigado por estar nos encorajando a viver a Tua vontade e as Tuas promessas para as nossas vidas. Nós somos em tudo dependentes de Ti. Nós Te amamos. Nós queremos viver todas as promessas sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que o grande amor de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre as promessas de Deus sobre a tua vida. Que o grande amor dele esteja repousando sobre a sua vida. Que a graça que nos dá acesso a viver algo tão poderoso e maravilhoso e que impede a ação do maligno sobre as nossas vidas, que essa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo, que o dia a dia, que o relacionamento com o Espírito Santo seja sobre a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E graças a Deus. Deus te abençoe. Um bom fim de semana, até domingo na ceia, em nome de Jesus.